Olá, gente querida do Brasil, do mundo, aonde quer que você esteja acompanhando neste momento a transmissão do YouTube Leia Miranda Oficial. Que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, transborde no seu lar para toda a sua família. Estamos aqui com mais uma transmissão de assuntos diversos. E na semana passada eu indiquei 4 livros específicos que eu gostei muito, que eu li e cujos assuntos foram muito interessantes. Eu até expliquei mais ou menos uma forma de você começar a gostar de ler, procurar assuntos, livros com assuntos que interessem a você. Eu não sei, de repente os seus assuntos de interesse são animais de estimação, compre livros que fale sobre animais de estimação. De repente, os assuntos de seu interesse são plantas, horta, pomar, compre livros sobre isso. De repente, o seu interesse é com mecânica, com eletrônica, compre livros sobre esses assuntos. Para gostar de ler alguma coisa, você tem que comprar livros com assuntos que você goste, que você quer saber, que você tem curiosidade a respeito daquilo. Foi assim que eu comecei a gostar de ler e muitas outras pessoas também. Na semana passada, eu disse que falaria hoje aqui sobre o livro O Totem da Paz, especificamente sobre esse livro. Por quê? É um assunto tão impactante de uma missão, de uma viagem missionária, que eu recomendo para todas as pessoas cristãs em geral. Esse livro fala sobre um missionário e sua esposa que foram evangelizar uma tribo em Nova Guiné. Nova Guiné, vocês sabem, ou alguns não sabem, mas enfim, é perto da Austrália, na região da Oceania. Quando esse missionário foi com a sua esposa, lá no ano de 1962, eu nem era nascida ainda, lá se vai mais de 55 anos, esse missionário e a sua esposa Carol foram levar as verdades do Evangelho de Cristo Jesus para essa tribo em Nova Guiné. Tribo Savis, S-A-W-I-S, tribo de Savis. E quando o missionário chegou lá, ele começou a falar a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, do plano da salvação, da redenção em Cristo Jesus. E ele tinha dificuldade para fazer as pessoas daquela tribo entenderem a mensagem de salvação naquilo que ele estava apregoando. Ele falava sobre Jesus e as pessoas não conseguiam visualizar para elas mesmas esse Jesus sobre o qual aquele missionário estava falando. A esposa dele começou a trabalhar ali naquela aldeia, naquela tribo, junto a todas as mulheres, com atividades manuais, artesanato e tudo mais. E ela aproveitava estes momentos de reunião das mulheres também para falar do amor de Deus. Mas tanto o missionário Don Richardson quanto a sua esposa Carol Richardson também percebia, tanto ele quanto ela percebiam, que a mensagem não estava sendo compreendida de verdade. Não estavam entendendo, de fato, como Deus havia mandado Jesus para morrer pelos nossos pecados e trazer a redenção, pagar o preço em nosso lugar. E então ele, conversando com a esposa, resolveram orar firmemente nesse propósito, para que Deus trouxesse a eles uma maneira deles conseguirem transmitir
a mensagem de salvação para esta tribo. E então ele sentiu no coração de falar como se deu o ato último, digamos assim, de redenção que Cristo Jesus fez para nos redimir dos nossos pecados. E então ele começou a contar a respeito da traição, de como Jesus foi traído por Judas, entregue nas mãos de Pilatos, Herodes, dos sacerdotes, e aí então ele acabou sendo morto. Quando o missionário Dom Richardson começou a falar a história da traição, de como Jesus sofreu por haver sido traído, ele percebeu que os olhos das pessoas começaram a brilhar. E ele notou, opa, alguma coisa está acontecendo aí. Alguma coisa diferente. Eu estou conseguindo transmitir para eles a mensagem da redenção. E quando ele acabou de contar a história de como último ato da redenção, Jesus foi traído, entregue nas mãos de Pilatos, de Herodes, foi condenado, sofreu morte de cruz. Quando ele acabou de contar e percebeu que algo havia se modificado quanto ao entendimento daqueles homens, daquelas mulheres, a respeito do plano da salvação, no seu interior ele começou a se alegrar. E mais tarde ele foi conversar com o tradutor, o intérprete, porque ele estava com um intérprete ali falando para as pessoas daquela aldeia, daquela tribo. Ele foi conversar com o intérprete e comentou com ele, falou, eu estou contente porque parece que agora sim eles começaram a entender a mensagem da cruz, o plano da redenção, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O que você me diz disso? Ele perguntou para o intérprete. E o intérprete, muito sem jeito assim, falou, eles estão torcendo por Judas, eles adoraram Judas. Acharam perfeito o modo como Judas traiu Jesus. Judas, para eles, é o herói. E o missionário se assustou, falou, não é isso, eles entenderam errado. Meu Deus do céu, não era o que eu queria dizer. Judas não é o herói da história. O herói dessa história é Jesus. E aí ele ficou muito angustiado com aquilo, porque ele achava que tinha conseguido passar a mensagem de salvação, tinha conseguido fazer com que aqueles homens e mulheres daquela tribo entendessem a história do plano da redenção, mas na verdade eles não tinham entendido nada. O rosto deles tinha se iluminado e os olhos tinham ficado mais abertos, estavam brilhando porque eles estavam encantados com a maneira como Judas havia traído Jesus. E aí aquele missionário então começou a indagar de um e de outro e dos líderes da tribo e das mulheres de mais idade, do próprio intérprete, por que eles estavam encantados com Judas? Foi então que contaram a ele quais eram os princípios, os valores daquela tribo. Aquela tribo cria que quando você alimentava e cultivava uma amizade e depois você traía aquela amizade, você era considerado um herói. Herói para eles era aquele que conseguia bolar um plano, uma estratégia mais terrível, a mais mirabolante possível para atrair aquela amizade. Esse que havia conseguido esse feito de grande traição era o herói. E então aquele missionário, muito angustiado, foi para Deus orar e perguntar e indagar, Senhor, como é que eu vou conseguir alcançar a mente deles, o coração deles, com a tua mensagem de redenção, o plano da salvação?
Um dia pela manhã, o sol estava nascendo e ele viu uma pequena canoa ancorada à beira do rio, às margens do rio, ali na aldeia. Homens fortes e valentes saindo de uma das choupanas, das casinhas, das ocas, com um bebê enrolado em panos, e eles começaram a caminhar em direção àquele pequeno bote. Logo, uma mulher, ainda bastante jovem, dos seus 20 e poucos anos, veio chorando atrás daqueles homens com as mãos estendidas e ela parecia implorar por algo, mas aqueles homens não deram ouvidos à mulher. Entraram na canoa e desceram rio abaixo, remando, levando embora aquele bebê. O missionário observou aquilo, mas guardou para si, afinal, devia ser alguma tradição, ou então a criança estava sendo levada ao médico, ele não sabia. Mais tarde, no final do dia, a mesma canoa volta com uma outra criança enrolada em outros panos, outras cores de pano. Aqueles homens voltam trazendo um outro bebê, saem da canoa, sobem o morro, entram naquela mesma choupana e entregam o bebê para aquela mãe, que ficara chorando quando o seu bebê havia sido levado embora. E então ele começa a matutar e pensar: o que é isso? Levaram um bebê, trouxeram outro, deixaram a mãe chorando, depois entregaram outro bebê para essa mãe? O que foi que aconteceu? E ele resolveu indagar do intérprete. E o intérprete então disse a ele: essa aldeia, como você já sabe, prioriza a traição. Mas quando eles querem fazer alianças com outras aldeias, eles prometem não trair. E para isso, eles colocam naquela aldeia com quem eles querem fazer aliança uma criança, um bebê da nossa tribo. E trazem da tribo de lá para a nossa um bebê também daquela aldeia. Havendo lá uma criança da nossa aldeia, nós nunca poderemos atacar aquela tribo. Havendo aqui uma criança daquela aldeia, eles nunca poderão atacar a nossa tribo. Era a maneira deles selarem uma aliança entre duas tribos, colocando as crianças de uma aldeia na aldeia do outro. Aquilo despertou no missionário uma ideia e ele disse: está aí, eu vou pregar sobre isso e todos eles vão compreender a mensagem de salvação. O Espírito Santo inspirou a ele a mensagem. No domingo seguinte, ele apregoou a mensagem usando exatamente essa tradição da própria tribo como exemplo e toda a tribo compreendeu. Eu não vou dizer aqui qual é, senão estaria dando spoiler. Mas se você puder, compre o livro, leia. Depois desse foi lançado um outro chamado A Criança da Paz. E você vai entender qual foi a mensagem que o Espírito de Deus trouxe ao missionário Don Richardson. E ele conseguiu dessa forma ganhar a tribo inteira para o Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado do pequeno resumo que eu fiz. Semana que vem estarei de volta aqui com mais assunto diverso, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece e sabe que vão gostar desse relato. Deus abençoe a todos vocês. Até lá, paz do Senhor. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.